Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, que tu és fiel. Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, no teu altar. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, que teu Santo Espírito ministre poderosamente a cada coração, Senhor, e que cada um receba nessa noite a porção dobrada da bênção que veio buscar. Senhor, que eu diminua completamente para que o Senhor resplandeça nesse lugar. Estou completamente submissa e dependente a Ti, Senhor. Usa-nos em nome de Jesus. Amém. Bom, me perdoe a gente pelo atraso. A gente gosta de chegar, cumprimentar todo mundo. Não deu. Pegamos esse coró e um caminhão que não andava. Então perdoa, pastora, a gente atrasar. Os céus da irmã Dulce, irmã Maria. Dulce também trabalha no Ministério Infantil, é uma bênção, uma serva de Deus. E como a gente vê, a gente trouxe a primeira linha para estar intercedendo hoje. Hoje para mim, eu me preparei no dia de hoje como quem vai para uma festa. E eu vou compartilhar com vocês o porquê. Vocês conhecem muito pouquinho da gente. Eu já estou servindo a Jesus há 23 anos. Trabalho com o Ministério Infantil e trabalhamos na área da cura das emoções. E eu já fui ministrada por muitas vezes. E nós participamos agora, umas 3 semanas atrás, na Igreja Quadrangular, lá em Santa Rosa de Viterbo, de uma ministração pela apóstola Thelma Soares. E ela falou assim: aonde você se sente preso? E eu fui para frente para que ela orasse por mim. E Deus tocou no meu coração e falou assim: você está presa na hora do parto da sua mãe. Porque a família do meu pai não queria o casamento deles. A minha avó, por parte de pai, era benzedeira. Tinha um tio que mexia com a magia dele. Eles fizeram um trabalho na certidão de casamento do meu pai tão horrível que vocês calculem. Meio litro de álcool num lugar fechado, no papel que não queimava. E eu e uma amiga minha missionária orando e clamando, e aquele negócio, quando começou a queimar, ele foi um fogo assim, com cheiro de enxofre, um negócio completamente diferente. E aí, quando a minha mãe queria muito um menino, ela queria o Marcos Vinícius, e nasceu a Vânia Mara. E na época, quando eu nasci, não tinha ultrassom, não tinha... não sabia, e eu estava sentada com o cordão umbilical enrolado no pescoço, e a minha mãe ficou 17 horas em trabalho de parto. Então não tinha mais líquido e ela sentiu uma força para cima, e a minha avó lá fazendo as benções, porque a intenção do inferno era morrer, ou eu, ou a minha mãe, ou as duas. E foi uma batalha espiritual. Eu nasci no dia 8 de maio, à meia-noite 20, aos 20 minutos da meia-noite. E apareceu lá um residente na maternidade de São Paulo que fez o meu parto. Numa das ministrações que eu recebi, o Senhor falou que tinha sido um anjo. Porque o diabo pelejou até naquela hora. Eu fui puxada pelas pernas e eu fiquei tudo roxo. Quando elas começaram a ministrar, a líder falava assim: libera o pulmão, libera o pescoço, a respiração. E eu fui sentindo o sofrimento que eu, como bebê, senti e o sofrimento da minha mãe. Porque quando eu fui ter o Mateus, foi cesárea, então eu não tive dor. Agora eu fico imaginando 17 horas de dor, não tinha líquido amniótico, não tinha mais nada. O médico, quando chegou para minha mãe e falou para o meu pai, falou: a sua esposa é uma guerreira, porque foi parto normal, eu fui puxada pelas pernas. E quando a minha mãe faleceu, ela também tinha uma marca roxa, no mesmo lugar que foi parada respiratória. E quando Deus me libertou naquele momento, as irmãs simularam como o meu nascimento normal, como toda criança, pela cabeça. E foi um alívio muito grande. Eu tinha dores de cabeça, eu tinha insônia, tudo isso Deus foi restaurando. E eu entendi porque eu tinha tanto problema na área das entranhas. Eu já tive 2 cirurgias. Na última eu quase morri. E eu recebi uma palavra depois de um servo de Deus falar: Senhor, já tinha preparado para você ir para a glória.
deu uma nova chance. E aí nós continuamos fazendo a obra. Para mim foi um marco na minha vida. Depois fomos para a igreja do pastor Aí. O que foi mais incrível foi que, assim, antes de acontecer isso, nós chamamos o pastor Zé Carlos e falamos: pastor, nós queremos estar debaixo da sua cobertura de oração, porque a gente entende a importância de estar debaixo da cobertura, debaixo da submissão de um servo de Deus abençoado. A partir do momento que ele começou a orar, que as coisas começaram a acontecer. A gente foi para essa ministração na Quadrangular, a gente foi para 3 dias lá na Catedral do Avivamento do Marco Feliciano, e Deus tem operado poderosamente. Aquela terça-feira que a gente veio apresentar aqui, eu quero agradecer a todas as irmãs que colaboraram, que se esforçaram. Que Deus abençoe mais ainda. E cada crédito por cada alma, cada semente que foi plantada, que vá na coroa de cada uma pedrinha, que Deus a abençoe poderosamente. Porque na segunda-feira nós tínhamos ido e o irmão pregou sobre a grande peça. E a gente tem entendido o princípio da semeadura. Então ele falou: quando você semeia pouco, você colhe pouco. E aí quando ele falou assim: joga a rede. E eu joguei pelo meu filho. E eu semeei pelo meu filho. Eu falei: Senhor, liberta o Mateus. Na terça-feira ele estreou aqui como palhaço também. Na quarta-feira nós fomos apresentar no teto. Gente, o que tinha de criança, vocês não tem noção. E ele estava e foi uma bênção novamente. Porque nós entendemos o princípio da semeadura. Porque quando você semeia na obra de Deus, o Senhor, porque em Malaquias 3,10 fala: trazei dízimos de ofertas e fazei prova de mim. Então, a gente tem sido muito fiel nessa área. Eu já estou trazendo o meu dízimo aqui. Por quê? Você vai no restaurante, você vai pagar a conta que você comeu, não é verdade? Você não vai pagar no vizinho. Então, nós estamos comendo aqui, a gente vai estar trazendo. Eu já estou trazendo meu dízimo feliz da vida aqui. Porque eu sempre fui fiel no dízimo com Deus desde o comecinho. Porque eu tenho entendido o princípio da semeadura. Então hoje o que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês é uma palavra muito especial. É a primeira pregação que eu estou fazendo depois de toda essa sequência de libertações. Essa chuva abençoada, toda vez que alguma coisa maravilhosa vai acontecer, está chovendo. Quando eu tive uma libertação em Brodowski também, chovia que eu fiquei no meio da chuva, assim, mas foi uma coisa assim, eu falei: Deus lava tudo, né? Atrasou a gente, eu falei: Deus, eu ficava orando: Senhor, segura o tempo, segura o tempo, segura o tempo, né? Mas Deus sabe o que faz. Então eu vou trazer uma história e uma palavra. Essa história eu contei para as crianças na semana passada. E quando essa história chegou na minha mão, ela mexeu muito com a minha vida. Porque é uma história verídica, não é uma história da carochinha, é uma história real de um menino da Índia que chama Abu Bakr. E o que aconteceu na vida dele foi depois da guerra. E ele era um menino que o pai dele tinha uma mercearia e ele era muito grudado com o pai. Ele ia com o pai para cima e para baixo, ele não desgrudava daquele pai. E às 5 horas da tarde o pai fechava a mercearia e eles iam empinar pipa, que era a coisa que o menino mais gostava de fazer. E às vezes ele falava: ô pai, vamos lá empinar pipa. E o pai falava assim: não, eu tenho que pintar o muro lá, a cerca. Não pai, eu vou com você. E ele ficava ajudando aquele pai. Então eles não se desgrudavam. Mas aconteceu que um dia, no pós essa confusão de guerra, o Abu Bakr e a mãe dele estavam almoçando e o pai estava vindo da mercearia para vir almoçar em casa, e os soldados recolheram todos os homens daquela aldeia na Índia. E as mulheres tiveram que sair corrida daquele lugar. E aí aconteceu que o Abu Bakr perdeu o pai dele. Eles se perderam e ninguém sabia aonde o pai estava, ninguém sabia. E o menino começou a não querer comer, não querer dormir, ele não queria mais nada. Ele só pensava no pai dele: e aonde está meu pai, o que eu vou fazer, a minha vida não é nada sem meu pai.
dia, ele estava passando na frente da casa de umas crianças e ele ouviu as crianças orando. Aí ele foi procurar a Índia, né? Foi procurar Shiva, seja lá o que for, e ele não viu nada. Ele falou, mas para quem que essas crianças, o que que elas estão falando? Com quem que elas estão falando? Eu não estou vendo ninguém. E ele ficou ali esperando até que tudo acabasse e saiu um menininho. Aí ele chegou para o menino e falou assim, o que vocês estavam fazendo? Com quem vocês estavam falando? O que vocês estavam falando? Aí o menino falou, a gente estava orando a Jesus, porque a gente quer o nosso pai de volta. Então o menino começou a falar do amor de Deus para Bubaque e falar que Jesus morreu na cruz por amor a nós, que ele ressuscitou, que Deus é bom, que Deus é Pai, que Deus enviou o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E aí o menino falou assim, você quer convidar Jesus para entrar no seu coração? Aí o menino falou assim, o Abubaque falou, eu quero. Aí ele falou assim, então, e daí você também vem aqui, a gente ora também junto, né, para a gente encontrar os nossos pais. Então o Abubaque aceitou a Cristo naquela tarde, falou, Jesus, entra no meu coração, eu aceito o presente da vida eterna, da salvação, do meu nome escrito no livro da vida, perdoa os meus pecados e traz o meu Pai de volta. Em nome de Jesus, amém. E ele passou aí naquela reunião das crianças para ler a Bíblia, para aprender mais de Deus, e eram só crianças, não tinha dúvida. E eles continuaram nesse propósito. Então um dia o Bubaque pegou e fez uma pipa bem grande, escrito assim, o meu nome é Abubaque. Querido Deus, eu me chamo Abubaque, o meu pai também se chama Abubaque. Eu moro na aldeia da montanha. Por favor, Deus, traz o meu pai para casa. E ele pegou uma pipa e foi no monte mais alto que tinha e empinou aquela pipa. Claro que o fio se rompeu. E ele falou assim, não tem problema, Deus já deu o meu recado. E ele desceu todo feliz daquela montanha. Acontece que Deus realmente ouviu, leu aquele recado. O pai do Abubaque estava numa aldeia ao lado. E ele ia todo dia ali para a estação de trem para saber alguma notícia. E ele viu a pipa no último vagão. E ele falou, puxa vida, meu filho gosta tanto de pipa, eu vou pegar. Quando ele pegou, ele viu o recado. Aí ele viu, eu moro na aldeia da montanha. Ele pegou o trem e foi. E como lá era assim, que nem aqui em Caça dos Coqueiros, ele foi perguntando. E ela falou, não, é o menininho, a mãe dele, eles moram ali e tal. E o pai foi. E quando o pai chegou, a Bubaque abriu a porta e gritou, Deus existe, ele trouxe meu pai de volta para casa. E o pai dele, assim, ficou super feliz e ficou perguntando, mas quem é esse Deus? E aí o Abubaque pôde falar para o pai dele do amor de Deus, que ele tinha orado, que ele tinha clamado, que ele tinha pedido e que Deus tinha trazido o pai dele de volta. E assim o pai dele também aceitou a Jesus e eles voltaram a ser uma família. Toda criança tem direito a conhecer o Deus vivo e verdadeiro, que é poderoso para fazer existir o que não existe. E tem uma outra palavra que eu amo muito, que eu faço muito, meu marido sabe disso, em Mateus 6:6, que diz assim, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Amém. Glória a Deus. Antes de terminar o culto, vocês vão receber uma pipa pequenininha que nós fizemos. Na semana passada nós fizemos para as crianças. E você vai fazer o seguinte, nessa pipa, aqui você vai colocar a data de hoje. Aqui embaixo você vai fazer os seus pedidos. E você vai orar durante a semana inteirinha. Na semana que vem, aí você vai colocar seu nome. Ninguém vai ler, só Deus e você. Ninguém vai ler, por isso que eu já... Vocês não têm noção.
4 dias antes que ele ia morrer. Eu falei, Senhor, eu não quero ver isso. Mentira, eu não quero, eu faço o que o Senhor quiser. Aí pintou um aniversário para eu fazer, ele estava bonito, eu tive que retornar. Meu pai morreu exatamente 4 dias depois, como Deus falou. Mas ele já estava salvo, já estava tudo certo, já estava tudo do jeito. E meu pai era um grande contador de história. Hoje, antes de vir para cá, eu jejuei de manhã, eu orei e comecei a agradecer a Deus pelos meus pais. Eu brinco muito com o seu Pedro, porque o meu pai tinha o jeito de gesticular e de contar a história como ele. E meu pai nunca deixou bigode. Eu sempre pedi para ele deixar, ele nunca deixou. E o meu pai era um cantor lírico. Ele fez conservatório de piano. Ele era jogador de futebol. Era para ele ter ido para a França se tornar um jogador profissional. Ele era conhecido como sucuri. E ele renunciou tudo pela família. E ele nunca nos jogou na cara. E quando eu cantava para ele na UTI, porque a minha mãe e minha irmã falavam assim, você é muita cara chata, Deus do livro. Aí um dia eu falei, pai, você não pode cantar, porque eu dou para o seu coração. Aí eu achei que agora canto. Então, e Deus tem se mostrado meu pai. Eu adotei o seu Pedro como meu pai. O pastor Zé Carlos, sabe, eu vou compartilhar meu parênteses para vocês sobre isso. Porque às vezes a gente não percebe essas coisas. Muitas vezes Deus coloca a gente na nossa vida para ser lixa mesmo, para atormentar, para Deus lixar. Mas muitas vezes Deus coloca a gente na nossa vida para nos acolher. E eu sou uma pessoa extremamente abençoada, privilegiada, porque eu tive o pastor Aldenair, que eu me lembro muito, quando eu vi o pastor Zé Carlos, eu vi o pastor Aldenair. Mas o pastor Aldenair já faleceu. E ele e a irmã Madalena foram as pessoas que mais me ajudaram no meu começo de vida missionária. Eles me abraçaram mesmo, eles cuidaram de mim, eu estava muito ferida. E as feridas que a gente carrega, Deus quer passar o bálsamo de Gileade. Você não é obrigado a carregar essas feridas. Você não é obrigado a carregar o aleijão feito Mefibosete, porque Deus tem um banquete para você. E você também não precisa ficar com medo das migalhas que caem no chão. Um momento que eu acho muito lindo na Bíblia é naquela hora que aquela mulher vai e lava os pés de Jesus com as lágrimas e enxuga com o cabelo. Alguém já viu enxugar alguma coisa com o cabelo? Mas sabe por que ela foi inteligente? Porque ela sabia que se ela ficasse ali com o cabelo, ela ia demorar mais. E ela podia ficar mais tempo no pé do mestre. Às vezes a gente está naquela loucura do dia a dia, corre para cá, corre para lá, e Deus está, eu quero falar com você. Ei, eu sinto falta da tua presença. Vem conversar comigo. Eu já tive experiência de chegar para Jesus e falar, Jesus, deixa eu deitar a cabeça no seu colo, ficar quietinho. E Deus me mostrou quando eu estava na Venezuela, ministrando para 40 adolescentes, eu não falava espanhol, o máximo que era olá, que tal, ainda com sotaque argentino, um portenho para piorar as coisas. E Deus me deu o espanhol como se eu falasse espanhol a vida inteira, a coisa mais linda do mundo. Eu não escutava o assim, eu acho que enlouqueci de vez. E Deus me deu uma visão assim, sabe, do Senhor, dos anjos vindo, e cada um teve uma experiência. E quando eu me entristeço, o Senhor me lembra dessa cena. Eu não sabia que Atos dos Apóstolos em espanhol é Hechos. E eu procurando na Bíblia em espanhol, falei, roubaram meu Atos aqui. A irmã, não, irmã, é Hechos. Ah, então Hechos está aqui. E Deus quer tirar esse aleijão da tua vida. E você vai, só você pode dizer chega a essa escravidão, a esse aleijão, as palavras que te lançaram, o perdão. O fundamental do perdão é isso, porque o perdão é uma escolha. E não pense que você fala assim, ai, me perdão por qualquer coisa, me perdão por tudo. Não, isso é ridículo. Isso é ridículo. O perdão ele é uma escolha, ele é um processo. A Bíblia fala das 490, 70 vezes 7. Se você fizer a continha matemática, se você perdoar uma vez por dia, ainda sobra 125 perdões ainda de lambuja para você usar e abusar.
Então, o que nós vamos fazer nessa noite é algo profético, é algo especial. E eu creio que essa igreja precisa disso. Vocês não estão aqui hoje, vocês não caíram de paraquedas. Porque hoje de manhã eu pedi a Deus, eu falei, Senhor, eu quero a minha lista de anjos guerreiros. E eu quero que as pessoas que estejam lá são aquelas que realmente o Senhor quer falar com elas. Eu sei que foi difícil para você chegar aqui hoje. Não foi fácil. Mas o anjo do Senhor, ele te trouxe. Já vai acabar aqui. O anjo do Senhor te trouxe. Para você ser livre de Lodebar. Para você ser livre do que te prende. Das palavras que te lançaram na cara. Para você poder sentar à mesa do rei. Para você poder andar de cabeça erguida e comer o melhor dessa terra e o melhor de Deus. Amém. Amém. Então, meus queridos, nesse momento, você vai abaixar a sua cabeça. Olha aqui no número 6 para mim, por favor. Abaixa a sua cabeça. Esquece o resto do mundo. Eu não vou ter na tarde, eu prometo. Tá? Mas esse é o momento mais importante, que é o seu momento com Deus. Não adianta vir aqui, eu dou testemunho, eu choro. Mas agora é o momento que Deus quer entrar no seu coração. O coração humano não tem a capacidade de dar o amor que você precisa para ser feliz. A limitação do coração humano é grande, pois ele não pode fazer nada por si mesmo. Ele dependerá sempre de um outro coração que o ajude e que igualmente o ame, para que ele possa também ser feliz. Nessas condições, o coração humano está sempre sujeito às limitações de um outro, às vezes até mais frágil e muito mais carente que o nosso próprio coração, aumentando assim cada vez mais o círculo vicioso da infelicidade. Um carente procura outro carente. Um frágil se apoia em outro frágil, na esperança de que cada um dê ao outro a felicidade que ambos não têm. O resultado disso é a queda, pois estamos nos apoiando em algo sem sustentação em si mesmo. Da mesma forma, quando alguém quer fazer de nós a sua fonte de felicidade, colocando em nossas mãos a sua enorme necessidade de ser feliz, e nós, eu e você, que também estamos precisando desesperadamente de felicidade, nos sentimos confusos e impotentes. É nesse momento de angústia e solidão que devemos nos lembrar daquela frase: Jesus te ama. Sim, Jesus te ama, e com um amor que nasce não do coração humano, mas do coração de Deus. Ninguém pode te amar como Jesus te ama. Simplesmente porque Jesus não tem amor. Ele é o amor, o verdadeiro amor, que não pode ser encontrado no coração humano, pois vem do alto, é espiritual, sobrenatural, sagrado. Jesus não esperou ser amado por você para também te amar. Ele já te ama, agora, ontem, amanhã e sempre. O seu amor divino
não estabelece condições ou imposições para te amar. Jesus te ama como você é. Para Ele você não é feio ou bonito, grande ou pequeno, branco ou negro, rico ou pobre, jovem ou velho. Pois Jesus não olha a sua aparência, mas Ele vê o seu coração. E é ali, no seu coração, que Ele quer habitar. Para lavar as suas feridas, tirar toda a amargura, secar as suas lágrimas e limpar as cicatrizes da sua alma. Porque você é importante demais para Ele. O coração humano não tem culpa por ser limitado. Se alguém não deu a você a felicidade que você esperava, é porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Mas quando você aceitar receber em seu coração esse amor que perdoa, esse amor que não cobra, esse amor que dá a paz, a alegria, o seu coração humano será transformado em um coração espiritual, pois nele habitará o amor de Jesus Cristo. Então você vai começar a olhar, a perdoar e a amar como Jesus. E finalmente você vai encontrar aquilo que tanto você procurava: a felicidade. Pois só o amor de Jesus Cristo tem a capacidade de dar tudo o que você precisa para ser feliz. Olha, ninguém pode te amar como Jesus.